Felipe, essa não é a primeira emenda que a prefeitura, que a administração envia para a Câmara e que ela é negada. A que você atribui o fato de a Câmara não estar correspondendo com o Executivo? Otávio, a gente precisa ter um distanciamento entre a política e a gestão pública. Os vereadores estão antecipando as eleições do ano que vem e, por causa dessa antecipação, estão tomando medidas para travar a prefeitura, para burocratizar as decisões do município, para fazer com que as coisas não aconteçam, né? Vou dar um exemplo: no ano passado, votaram contra a compra dos ônibus escolares e, ao mesmo tempo, cobraram uma melhora no transporte escolar. Então, são ações que são contraditórias, são contrárias ao que eles cobram. É, a Câmara, por exemplo, cobra muito que a gente coloque o recurso que tem na conta da prefeitura hoje, transforme em ações, em projetos, em obras, em serviços para a sociedade. Mas quando a gente mandou um projeto para regulamentar a questão do pregoeiro, que é a pessoa responsável por fazer o dinheiro virar serviços, produtos, contratar as coisas, a gente tem só um e a gente queria ampliar para 3, né? Como a gente fez no setor de compras. A Câmara está com o projeto engavetado, né? Então, cobra-se muito, cobraram que a Câmara, na mesma reunião, a Câmara cobrou que a gente enviasse pessoas para explicar os projetos. E nessa mesma reunião, foi o nosso assessor da parte de contabilidade aqui, o Pedrinho, explicar o projeto, deram apenas 2 minutos para ele falar. Acabou falando um pouco mais, mas, quer dizer, as ideias não estão correspondendo aos fatos. Então, infelizmente, a gente precisa de uma seriedade maior na votação dos projetos, analisar com mais verdade, e tá se divulgando e trabalhando com mentiras. Essa informação que foi publicada pelo site da Câmara, falando a palavra de um dos vereadores, né, não é verdade. Lá está grifado de todas as... A pessoa que entende o mínimo de orçamento público sabe que aquela informação não é verdadeira. A prefeitura tem 40 milhões para pagar a dívida de 650 mil. Não tem esse recurso livre, como foi explicado pela nossa assessoria, pela nossa secretária de Fazenda. Eu vou tirar o dinheiro do Fundeb, que é do salário dos professores, para pagar a dívida? Eu vou tirar o dinheiro que veio vinculado para a compra de ônibus para pagar a dívida? Não pode. O dinheiro que vem para pagar a questão do combate à dengue, para pagar, não pode. Então, ou a Câmara está agindo de má fé, ou eles não têm a menor ideia do que eles estão falando. E eu queria fazer justiça aqui ao vereador João do Tiozão, ao vereador Zé Pequeno, que, por causa da condução totalmente sem nexo da votação do projeto, gerou uma confusão. Eles até tiveram dificuldade de votar o projeto, né, porque eles eram a favor do projeto. E agradecer ao vereador Elton. Esses 3 vereadores têm sido muito sérios na votação dos projetos, têm defendido a verdade, sobretudo. Não votam tudo a favor da prefeitura, não, mas têm defendido a verdade e a solução dos problemas, e é isso que a gente precisa. Estamos herdando mais uma dívida que eu poderia entrar na justiça para protelar, para jogar para frente, e a gente está enfrentando e querendo pagar, iniciar o pagamento. E, infelizmente, vamos ter que deixar de fazer coisas que a gente tinha programado, né? Eu queria, por exemplo, estamos trabalhando, cortando, arrumando recursos, vendo para a gente poder dar a cesta básica para o servidor que ganha menos, né? Todos os meses, a gente pagar mais horas extras para incentivar o servidor a trabalhar mais e dar mais resultado. Tudo isso está ameaçado. Obras que a gente divulgamos, a construção do PSF, da Rua do Porto, todas essas obras estão, essas ações todas, alguma coisa a gente vai ter que deixar de fazer que a gente planejou para poder fazer o pagamento dessa dívida à vista, que é de 2013, 2014, 2015. E essa dívida a prefeitura pretende pagar, então, ainda esse ano? A proposta nossa era o parcelamento para que a gente pudesse pagar a dívida, não protelar e jogar para frente como as gestões anteriores fizeram, né? 2018 foi encontrado o erro. Por que não foi pago? Não, jogou para frente, só corrigiu no sistema, mas não pagou. Então a gente, diferentemente das gestões anteriores, estamos pagando a dívida. Por mais que o parcelamento ultrapassasse a nossa gestão, estamos pagando esse ano o pagamento, não estamos fugindo dela. Não estamos entrando na justiça. Então vamos ter que, com essa decisão da Câmara, a gente vai ter que tomar alguma ação, alguma medida, vamos ter que cortar alguma coisa, algum investimento que a gente vai fazer, alguma melhora que a gente vai fazer na cidade, vamos ter que deixar de fazer para poder arcar com essa dívida que não é nossa. Aliás, é nossa, é da população inteira, né, mas que não foi dessa gestão. Juliane, a Câmara afirma que a prefeitura tem disponível em caixa 40 milhões. É esse valor mesmo? É algo aproximado disso? Essa dívida de 600 mil, em torno de 600 mil, ela pode ser paga agora? Se sim, como? Então, o município, desse valor que eles afirmam, 32 milhões é recurso vinculado. O que isso significa? São recursos que não é o prefeito, nem eu que vou decidir como que o recurso vai ser gasto. Já vem uma definição, então a gente não pode fugir dessa definição. Dos 7 milhões que a gente tem em conta, 25% a gente é obrigado a aplicar na educação
e 15 a gente tem que aplicar na saúde. Desse valor, a gente já tem programado uma série de licitações que já aconteceu, outras que estão acontecendo, como, por exemplo, recapeamento. Só essa semana mesmo a gente está liberando mais de R$ 2 milhões para recapeamento. Então, a gente não tem condição agora, é uma coisa que não estava no planejamento, nem no orçamento. Se a gente for pagar esses 600 mil agora, a gente teria até que mexer na parte orçamentária, porque a gente não tem. Teria que mandar, fazer a suplementação aqui, ou até mandar um novo projeto de lei para a Câmara para mexer no orçamento. Então, assim, a gente sente de não ter feito esse parcelamento, não entende o motivo que os vereadores não autorizou, e seria uma coisa tão simples, corriqueira, já mandamos outra, já apareceu nessa gestão uma dívida também de gestões anteriores, de mais de R$ 3 milhões que a gente paga ela. Então, assim, e a gente mandou o projeto de lei para lá e autorizou. Então, a gente não entendeu realmente por que não houve essa autorização. Então, agora, essa não autorização torna inviável o pagamento dessa dívida, desse parcelamento dessa dívida. Então, a gente vai ter que sentar para estudar um caminho, né? Porque o município, quem vai ser penalizado é o município e o cidadão. Porque a CND nossa está vencida e emendas que poderiam chegar até emenda dos próprios vereadores que votaram contra vão ser prejudicadas. Vale ressaltar também que o não pagamento desse valor, obviamente, continua acumulando esses juros, crescendo mais ainda essa dívida. Sim, a partir de amanhã, né, que vira o mês, vai ser atualizada a dívida para a gente para pagamento no mês de junho. Então, já vai gerar mais um pouquinho de juros e multa. Pedro, a Prefeitura de Câmara do Rio Claro teve conhecimento dessa dívida quando? Através de quê? Então, essa dívida, a gente descobriu ela recentemente, né, através do portal ECAC, onde lançou esse débito, e então a gente fez um levantamento para entender, né, de onde tinha surgido essa dívida. Então, essa dívida é uma diferença de alíquota, né, onde na transmissão da GFIP, ela é referente ao período de 2014 e 2015, onde deveria ter sido usada uma alíquota, né, são duas alíquotas que são utilizadas na transmissão da GFIP, e foi utilizada uma alíquota menor, né? Isso é referente a 2014 e 2015. Em 2018, foi retificado, mas não houve o pagamento dessa diferença. Então, essa diferença originária aí de R$ 344 mil, né, que atualizada hoje, ela dá em torno de R$ 650 mil. E a dívida, ela é originária do quê? Ela é originária do seguinte, na hora de transmitir, né, a GFIP, essa GFIP ela é a informação dos servidores, né, do pagamento dos servidores. Então, em cima disso, é feito o cálculo de alíquota RAT e FAP. Então, como foi utilizada a alíquota abaixo do que deveria ser transmitida, né, gerou essa diferença.